Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula número 12 de Cálculo 2. Nesta aula vamos a começar o nosso estudo da integral dupla de funções de duas variáveis sobre regiões retangulares. Então, antes de apresentar essa definição da integral dupla sobre uma região retangular, vamos a revisar o conceito de integral definida de uma função de uma variável real num intervalo fechado, de extremos A e B. Bem, como foi definido esse integral? Esse integral foi definido como o limite, quando n tende para infinito, dessa expressão que era chamada de soma de Riemann. E, bem, o que era uma soma de Riemann? A gente vai relembrar isto, bem, fazendo um gráfico. A gente supõe primeiro que nossa função seja uma função maior ou igual que zero. Tá? É por isso que temos esse gráfico aqui, que está acima do eixo x. Logo, a ideia era particionar o nosso intervalo fechado AB em n subintervalos de igual comprimento. Então, cada subintervalo vai ter comprimento b menos a dividido pelo número de subintervalos, que vai ser n. Então, a gente fazendo isso, por exemplo, talvez aqui teremos um primeiro subintervalo, um segundo, e assim continuarmos. Tá? Por aqui vamos ter um iésimo subintervalo, continuarmos, e aqui vamos ter o último subintervalo. Então, aqui temos o iésimo subintervalo, e aí o comprimento vai ser delta x, esse número. Então, aqui as extremidades seriam, esse ponto aqui seria xi menos 1, e esse aqui seria xi. Onde esses xi seria a extremidade direita do iésimo intervalo, que seria a mais i vezes o comprimento de cada subintervalo, que seria b menos a dividido por n. Muito bem. Então, nesse iésimo subintervalo, a gente pode avaliar nossa função nas extremidades, né? Podemos avaliar, vamos ter esse ponto aqui, talvez. Vamos ter esse ponto. E avaliando na extremidade direita, vamos ter esse ponto aqui. Muito bem. Agora, o que a gente tomava era um ponto arbitrário nesse intervalo iésimo. Tá? Vamos supor que a gente escolhe esse ponto arbitrário que a gente indicava como xi estrela. E tendo esse ponto, esse ponto vai nos dar um ponto em nossa curva, tá? O gráfico da função. E a gente podia construir um retângulo tendo como comprimento precisamente a função avaliada nesse ponto amostral x e estrela, e a largura do nosso retângulo seria precisamente o comprimento de nosso subintervalo. Então, podemos construir esse retângulo vermelho. Esse retângulo vermelho, devido a como foi construído, esse retângulo vermelho vai ter sua área, né? A área desse pequeno retângulo seria o comprimento. Isto porque estamos assumindo que nossa função seja maior ou igual que zero, pela largura delta x. Então, isso podemos fazer para cada pequeno subintervalo. Então, a gente pode construir esses retângulos que chamam-se de retângulos aproximantes, né? Talvez a gente tomando aqui nosso ponto e estrela, vamos ter esse retângulo aproximante. Talvez por aqui teremos outro retângulo aproximante, né? E assim continuarmos. Talvez seja esse aqui. Então, ao fazer a soma das áreas desses retângulos aproximantes, então soma das áreas dos retângulos,
essa soma precisamente vai ser o que a gente chama de soma de Riemann. Seria, cada retângulo tem essa área, então ao fazer a soma, temos esse resultado, com I variando de 1 até n, que é o número de subintervalos. Então, essa soma de Riemann vai representar uma aproximação, um valor aproximado da área da região que é limitada pelo gráfico da função, pelos segmentos x igual a A, x igual a B e pelo eixo x. Então, esse número aqui representa um valor aproximado da área dessa região. Tá? E ao tomarmos o limite dessa soma de Riemann, esse limite, quando n vai para o infinito, precisamente é definido como o valor da área dessa região preta, se o limite existir. Tá? Então, essa foi a maneira como foi definido a integral definida de uma função de A até B. E, bem, tem essa interpretação geométrica quando nossa função for maior ou igual que zero. Isto aqui representa a área, certo? Da região delimitada pelo gráfico da função, junto com o eixo x e os segmentos x igual a A e x igual a B. Né? Representa essa área aqui. Muito bem, então agora queremos fazer algo quase similar, só que agora para funções de duas variáveis. E isso vai nos levar ao conceito de integral dupla. Então, agora vamos considerar uma função de duas variáveis e vamos supor que, bem, temos nossa função definida num retângulo, tá? Num retângulo, bem, ou seja, nossa função está definida, se temos aqui o intervalo AB no eixo x e temos o intervalo CD no eixo y, estamos supondo que nossa função está definida nessa região retangular. Tá? Bem, e inicialmente, para dar uma interpretação geométrica desse conceito de integral dupla, vamos supor que nossa função seja também maior ou igual que zero. Ao supor isso, a gente vai obter um sólido, tá, que está acima dessa região retangular. E, bem, esse sólido vai estar limitado superiormente pelo gráfico da função f. E aqui estamos apresentando uma figura, tá, tirado do livro de Stewart. Por exemplo, aqui temos esse nosso gráfico, certo? Essa seria a superfície. Temos o nosso retângulo na base e, bem, isso vai nos dar esse sólido, essa região sólida. Ok? Bem, um problema seria determinar qual seria o volume desse sólido, né, quando a nossa função fosse maior ou igual que zero. Então, a motivação para integral dupla vai ser precisamente responder essa questão, determinar o sólido delimitado pelo gráfico da função f, pelos planos verticais, né, que correspondem aos extremos dos intervalos, e pela base, pela região retangular R. Bem, então temos esse problema, como determinar o volume desse sólido. E para isso, o que a gente faz, vamos fazer o seguinte, vamos dividir nosso retângulo em pequenos subretângulos. Isso é feito da seguinte maneira, vamos a dividir primeiro nosso intervalo do eixo x, certo? O intervalo AB, em m subintervalos de mesmo comprimento, tá? Consequentemente, o comprimento de cada subintervalo vai ser b menos a, dividido por m. Então, supondo que temos, vamos aqui inserir vamos inserir, vou apagar isso. Vamos uma nova folha.
Vamos a inserir nossos eixos coordenados. Tá? E estamos supondo que temos nossos intervalo AB e o intervalo CD. E o que estamos fazendo é, bem, a gente está trabalhando sobre esse retângulo, né? Sobre esse retângulo. E o que estamos fazendo é, primeiro, vamos dividir o intervalo AB em M subintervalos de mesmo comprimento. Então, aqui teremos o primeiro intervalo, aqui temos o segundo, e assim continuamos. ¿No? Por aqui vamos ter o 10º intervalo. ¿No? Continuamos, e aqui vamos ter o último subintervalo. Então, obviamente, isto vai nos permitir dividir nossa região retangular, certo? Em M faixas, M subretângulos. Aqui temos o comprimento, aqui vai ser delta x, que seria B menos A dividido por M. E agora o intervalo CD vai ser dividido em N subretângulos. Então aqui talvez seria o primeiro. Se continuarmos, ¿no? Vamos por aqui ter o 10º. Aqui seria o 10º, que vai ter comprimento delta I, que vai ser D menos C dividido por N. Então, para cada subintervalo no eixo Y, isso vai nos dar pequenos subretângulos, né? Esse seria o subretângulo correspondente a partição ou ao 10º subretângulo no eixo X. E aqui vamos indicar que esse seja o j-º subintervalo. Então, esse subretângulo corresponderia a esse 10º subintervalo no eixo X e ao j-º intervalo do eixo Y. Então, vamos indicar que seria o retângulo IJ. Tá? Então, temos feito isso. Temos dividido nosso retângulo, nossa região maior, em pequenos subretângulos, dessa forma. E, bem, cada subretângulo vai ter área indicada por essa notação, delta dA, que seria, bem, o produto, né? O produto das arestas, que seria delta de x, certo? Temos delta x na base e delta de y, a altura. Desculpem, o comprimento e a largura. Tá? Bem, então cada retângulo, cada pequeno subretângulo tem essa área. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos a, igual que no caso de integral, de uma integral definida de uma função de uma variável, vamos considerar em cada subretângulo vamos considerar um ponto amostral. Então, por exemplo, aqui estamos indicando por esse ponto, nosso ponto amostral, tá? E, bem, podemos avaliar nossa função nesse ponto amostral. Tá? A gente avalia nossa função nesse ponto amostral. E como estamos supondo que nossa função é maior ou igual que zero, isso vai nos dar um comprimento, né, positivo, que seria esse aqui. Então, temos esse pequeno subretângulo, que é o retângulo RIJ. E temos essa altura. Então, podemos construir um sólido, né? Um paralelepípedo que tenha como base esse pequeno subretângulo e a altura seria a função avaliada no ponto amostral. Então, isso pode ser feito para cada subretângulo. Então, foi feito para isto, para esse subretângulo. A gente pode tomar pontos amostrais, né, em cada subretângulo e fazer essa mesma construção. Isso vai nos dar, bem, uma coleção de paralelepípedos, como está mostrado aqui nessa figura. Isto podemos chamar de paralelepípedos aproximantes para esse sólido, né, que queremos determinar um volume. Então, intuitivamente, se a gente soma os volumes de cada paralelepípedo, a fazer a soma, o valor obtido vai ser uma aproximação do que seria
o valor real do sólido, do volume do nosso sólido que queremos obter, certo? Então, o volume de cada uma desses paralelepípedos ou dessas pequenas caixas seria, né, a área da base pela altura, seria esse número, e fazendo a soma desses volumes dessas caixas, teríamos esse número. E como comentei, esse número seria uma aproximação para o que intuitivamente temos na mente de volume de nosso sólido. Agora, bem, à medida que a gente aumenta o número de subretângulos, ou seja, se aumentamos o número de partições no eixo X e no eixo Y, essa quantidade vai ficar ainda, vai aproximar melhor ainda o que vamos chamar de volume. Tá? Então, bem, isto que significa, né? Que intuitivamente aumentar o número de caixas de partições no eixo X e de partições no eixo Y significa aumentar o número de M e N indefinidamente. Tá? Então, o volume vai ser definido como o limite quando M e N ambos vão para o infinito dessa soma. Tá? Que, bem, a gente pode chamar de soma de rima da função f de duas variáveis. E essa é a definição de volume para um sólido determinado pelo gráfico de uma função de duas variáveis, uma função maior ou igual que zero. E, bem, obviamente, bem, essa vai ser a definição do volume se esse limite existir, né? Se for um número real. E precisamente a integral dupla de uma função f definida sobre um retângulo, indicada por essa notação, é definida através de esse limite. Então, essa é a definição de integral dupla de uma função sobre uma região retangular. Através desse limite, se o limite existir. Ok? Bem, então, a gente fala que nossa função é integrável. Bem, a função de duas variáveis é integrável sobre o nosso retângulo se esse limite existir. Tá? Bem, é um fato de que todas as funções contínuas de duas variáveis são integráveis sobre retângulos. De fato, vamos ver mais na frente que quando a gente estude integral dupla, não somente sobre regiões retangulares, mas sobre uma região mais geral, as funções contínuas também vão ser integrais sobre essas regiões mais gerais. E, bem, essa observação simplesmente está mostrando aqui que, ou está indicando que o ponto a mostrar que a gente tomou na definição pode ser tomado qualquer ponto no subretângulo. Tá? Por exemplo, no caso de que a gente escolha, lembrar que nosso subretângulo, certo? Vai ter esse aqui, corresponde ao ponto em x, seria xi menos 1, em y corresponde a y menos yj menos 1. Aqui essa reta corresponde a yj e esse segmento aqui corresponde a xi. Logo, esse vértice superior corresponde a, bem, seria o ponto com coordenadas x e yj. Então, a gente pode tomar também como nosso ponto a mostrar esse ponto, né? Porque está em nosso retângulo. Então, nesse caso, como seria a nossa... como poderíamos calcular a integral dupla? Bem, seria simplesmente aqui, né? Isto seria xi e esse ponto seria yj. Então, teríamos essa fórmula. Bem, então, como comentei, o volume, no caso de que nossa função fosse maior ou igual que zero, vai ser precisamente a integral dupla de nossa função sobre a região retangular. E isto já sabemos que é um limite, certo? Da soma de Riemann, dessa soma de Riemann. Bem, de fato, essa soma de Riemann chama-se soma dupla de Riemann, tá? Porque, bem,
temos, nesse caso, uma função de duas variáveis. E essa soma dupla de Riemann, como foi comentado aqui, né? Certo? Bem, fica mais claro olhando para essa figura, né? Ao fazer a soma dos volumes dessas caixas, essa soma dos volumes vai ser uma aproximação do valor real do volume de nosso sólido que estávamos analisando. Então, a soma dupla de Riemann vai ser um valor aproximado do volume de nosso sólido, mas o volume é precisamente a integral dupla de nossa função f sobre a região R. Bem, para tentar entender um pouco melhor essas ideias, vejamos um exemplo. Queremos estimar, certo? Estimar o volume do sólido que está acima do quadrado e abaixo desse paraboloide elíptico. Tá? E, bem, aqui o problema está fornecendo, bem, como vamos fazer essa estimativa? Vamos a dividir R em 4 quadrados iguais, escolhendo o ponto a mostrar como o canto superior direito de cada um desses quadrados. Ou seja, neste caso, nossa região retangular, bem, é uma região quadrada, né? Seria esse quadrado. E vamos dividir essa região em 4 quadrados. Bem, como efeito, temos que dividir o eixo X em 2 subintervalos de mesmo comprimento, então vamos ter que considerar esse ponto. E também nosso eixo Y vamos dividir em, bem, o intervalo 0, 2 vamos dividir em 2 subintervalos. Então, dessa forma temos esses 4 subretângulos que seriam quadrados, né? Agora, o problema está falando de que devemos considerar o ponto a mostrar como o canto superior direito de cada retângulo. Então, vamos considerar o canto superior. Temos aqui esse primeiro canto superior, que corresponde, esse seria o ponto mostrado desse primeiro quadrado. Esse ponto aqui seria o ponto mostrado do segundo quadrado. Esse aqui seria o terceiro ponto mostrado desse terceiro quadrado. E esse aqui seria o ponto mostrado desse quarto quadrado. Bem, então, e agora, como vai ser obtido essa aproximação de nosso volume com essas informações? Bem, a gente tem que calcular a soma dupla de Riemann, né? Seria calcular essa soma. E lembrando que isso aqui representa a área de cada subretângulo, que neste caso seria um quadrado. Bem, cada quadrado tem área 1, né? Então, neste caso, cada quadrado tem área 1. Bem, então, isto vai ser o que, né? A função avaliada no primeiro ponto mostrado, multiplicada pela área do quadrado. Né? Isso vai nos dar, precisamente, o volume da caixa, dessa caixa aqui, né? Dessa caixa que está aqui. Tá? Depois, mais esse número, que seria o volume dessa caixa aqui. Né? Estamos fazendo isso nesse, bem, ou seja, a base de nossa caixa seria esse quadrado. Depois temos mais o volume da caixa, que tem como base esse quadrado, que seria o volume dessa caixa. E finalmente mais o volume da última caixinha, que seria o volume, o sólido que tem como base esse quadrado. Então, fazendo as contas, como temos a nossa função, podemos calcular aqui sem nenhum problema esses valores, e fazendo a soma vemos que um valor aproximado do volume, né, do volume do sólido determinado por esse gráfico e pela região quadrada na base, um valor aproximado é 34 unidades. Tá? Bem, como a gente
tem uma melhor estimativa desse volume se a gente dividisse nossa região retangular ou nossa região quadrada neste caso em mais quadrados, né? Aqui teríamos, por exemplo, agora que dividimos em 16 quadrados. Mas obviamente aqui teríamos que fazer mais contas. Dessa maneira teríamos uma melhor estimativa. Qual seria o volume real? Bem, a gente teria que fazer essa soma dupla de Riemann. Certo? E, bem, aqui delta de A, tomar o limite quando M e N vão para o infinito. Tá? Mas, bem, a gente não vai fazer, simplesmente vamos calcular a aproximação porque não vamos a calcular a integral dupla através dessa definição do limite. Okay? Nas próximas aulas vamos ver como calcular a integral dupla de uma função através de as chamadas integrais iteradas. Então, simplesmente estou apresentando exemplos de como podemos estimar o volume de um sólido, tá? Sendo que o sólido está limitado pelo gráfico de uma função de duas variáveis. Por exemplo, novamente aqui, né, vejamos, neste caso, vamos calcular uma integral dupla, certo? Mas não vamos calcular essa integral dupla através do limite. Vamos calcular essa integral dupla através da interpretação que essa integral dupla representa de volume de um certo sólido, que seria o sólido delimitado na base pela região retangular R, que seria esse retângulo, e na parte superior por o gráfico dessa função. O gráfico dessa função vai ser seria essa superfície aqui, tá? Seria a metade de uma superfície cilíndrica, certo? Então, nosso sólido vai ser precisamente toda essa região sólida, tá? Que seria, né, o que está dentro da metade desse cilindro horizontal. Então, nossa função, neste caso, temos essa função, certo? Que aqui deveria ser z, tá, pessoal? Aqui deveria ser z. Temos essa função, tá? Que depende de uma variável, mas, bem, podemos considerar que y está livre, né? Por isso que temos o nosso cilindro. E temos que, mas nossa região R é x varia de menos 1 a 1 e y varia de menos 2 a 2. Né? Então, x varia de menos 1, que vai estar por aqui, talvez, menos 1 a 1, e y varia de menos 2 até 2. Então, o que representa essa integral dupla, pelo que acabamos de ver, seria essa integral dupla representa o sólido, o volume desse sólido, né? Dessa metade dessa região cilíndrica. Bem, mas a gente sabe como calcular o volume de um cilindro, né? A gente sabe que o volume do cilindro é a área da base pela altura. Obviamente aqui teríamos que calcular a área da base pela altura, certo? Área da base, a base é uma semicircunferência, né? Um semicírculo, então seria pi por raio, o raio vai ser 1 raio quadrado, então seria pi por raio quadrado, só que temos semicírculo, então seria dividido por 2. Então essa é a área da base e a altura é 4 unidades. Então o nosso sólido, esse sólido aqui tem 2 pi unidades de volume. Mas precisamente o volume neste caso é a definição de integral dupla de nossa função sobre esse retângulo.
Bem, pessoal, então, como foi mencionado no conceito ou na definição de integral dupla, podemos tomar qualquer ponto amostral. Então, aqui vamos considerar, se tomarmos nosso ponto amostral sendo os pontos meios de cada subintervalo, então vamos ver que a integral dupla da função f sobre esse retângulo, bem, seu valor é aproximado por essa soma dupla de Riemann, certo? Aqui seria o ponto meio desse intervalo e y' j seria o ponto meio desse intervalo, tá? Então aqui seria um valor aproximado porque não estamos considerando o limite, né? O limite quando m e n vão para infinito. Se a gente considera o limite quando m e n vão para infinito, então esse resultado do limite seria precisamente o valor dessa integral dupla se o limite existir. Então, nesse caso, essa aproximação chama-se regra do ponto meio para integrais duplas. Então vejamos um exemplo. Queremos estimar essa integral dupla, sendo que nossa região R é esse retângulo. X varia de 0 a 2, y de 1 a 2. Está aqui. Esse seria nosso retângulo. E, bem, queremos usar essa regra do ponto meio, essa aproximação, para estimar esse valor da integral dupla. O que temos que fazer é, bem, dividir em cada intervalo, o intervalo em x dividir em duas partes e o intervalo em y dividir em duas partes. Temos feito isso aqui, né, nessa figura. Isso nos dá 4 subretângulos de mesma área. E, bem, qual seria a área de cada subretângulo? Seria 1 por 1 meio. Então, cada subretângulo tem área 1 meio. E agora vamos considerar o ponto meio de cada subretângulo, que seria, né, o ponto meio, dá para calcular. E esses pontos meios seriam esses números aqui. Né? Isto corresponde, por exemplo, esse ponto corresponde ao ponto meio, seria 1 meio x, quando x é 1 meio, e quando y for 1 mais 1 quarto, né? Que seria 1 mais 1 quarto, 5 quartos. Correto? 1 mais 1 quarto, 5 quartos. Então aqui seria, está aqui, né? 1 meio, 5 quartos. Esse ponto aqui vai corresponder quando x é 3 meios, né? Y é 5 quartos. Depois, os outros pontos meios vai corresponder quando x é 1 meio e y é 7 quartos. E o outro ponto meio vai ser quando x 3 meios e y 7 quartos. E como comentei, a área de cada subretângulo é 1 meio. Então, essa integral dupla, seu valor aproximado é, bem, fazer essa soma dupla de Riemann, né, que seria essa soma aqui. Temos nossa função, temos os valores de x1, y1 linha, x2 linha, y2 linha, e podemos avaliar, né, esses números para a nossa função. Essa seria a nossa função f. E depois é fazer as contas, né? Avaliamos, bem, temos essas expressões a serem calculadas, depois avaliamos e fazemos a soma e vemos esse resultado. Tá? Então, neste caso, a integral dupla dessa função sobre esse retângulo deu esse valor de menos 11,875. Tá? Bem, aqui deu um número negativo, mas é porque pode dar um número negativo, né? Lembrar que essa interpretação de volume de um sólido é quando nossa função for maior ou igual que zero em nossa região retangular. Tá? Mas essa função aqui não é maior ou igual que zero na região R. Tá? Então não tem essa interpretação de volume de um sólido, certo? Lembrar que em cálculo 1, quando tínhamos uma função que toma valores positivos negativos, a integral de f
sería, he interpretado, ¿no? Cuando toma valores mayores y menores iguales que 0, he interpretado como A1 menos A2, donde A1 representa a área da região que está acima do eixo X e A2 representa a área da região que está abaixo do eixo X. Então, uma interpretação similar pode ser feita para funções de duas variáveis que não são positivas em nossa região retangular. Por exemplo, se tivermos uma função cuyo gráfico mais ou menos talvez seja algo assim, né? Ven, que toma valores positivos y negativos, vamos a supor que sea tal vez algo así. Está tomando valores negativos y ven, aquí tenemos nuestra región rectangular, no plano x, y. Entonces tenemos más o menos tenemos ese formato. Entonces vemos, ¿no? Que aquí tenemos un sólido que está acima do plano XY, que sería ese sólido, y tenemos un sólido, que sería ese sólido que está aquí embaixo do plano XY. Entonces, cuando nuestra función toma valores positivos y negativos, a gente puede interpretar a integral dupla como algo similar aquí que para funciones de una variable. Puede interpretar como integral dupla sobre la región rectangular R sería un V1 menos V2, donde V1 va a representar o volumen do sólido que está acima do plano XY, ¿no? Sería ese sólido, menos V2, V2 sería o volumen do sólido que está abaixo do plano XY. Entonces, haciendo esa interpretación de diferencia de volúmenes, podemos considerar que o sólido que está abaixo do plano XY tem mais volumen que o sólido que está acima do plano XY para nosso volumen o nossos sólidos determinados pelo gráfico da função f. Tá? Então, podemos talvez isto ver no GeoGebra, né? Seria interessante ver essa função no GeoGebra, talvez para ilustrar como é nosso sólido. Tá? Então, temos x menos 3y quadrado. Vejamos isso. Vamos querer ver 3D, né? Vamos tirar uma janela de álgebra, não. Janela de visualização e vamos x menos 3y quadrado. Bem, ok. Temos essa mais ou menos, esse seria a nossa superfície, o gráfico. Mas lembrar que o que estamos, qual é a nossa região, né? Esse número é a aproximação para a integral dupla, sendo que nossa região varia de x de 0 a 2 e y de 1 a 2. X de 0 a 2, x de 0 a 2, né? Vamos escrever x igual a 0, x igual a 1, não, x de 0 a 2, y de 1 e bem, vamos fazer a interseção, né? Interseção de isso aqui com bem, então nossa região retangular mais ou menos seria o que dá para ver aqui por cima. Opa.
apagar novamente esto. Tá? Essa aqui seria a nossa região retangular, certo? E o que a gente está fazendo é, bem, teríamos que ver aqui talvez, dá para ver mais ou menos. Note-se aqui, essa parte aqui, tá? Seria mais ou menos, obviamente que continua, né? Nosso gráfico da função f talvez não dá para ver nessa parte, mas essa parte aqui seria, nosso gráfico está abaixo do plano XY. Então, esse sólido vai ter um certo volume, só que como o nosso gráfico está abaixo do plano XY, nesse retângulo onde estamos analisando, aqui, né? Nesse retângulo aqui, e por isso que a integral dupla vai dar um sinal negativo, tá? Ok. Então, voltemos agora para a teoria. E, bem, a integral dupla tem propriedades, assim como a integral de uma função de uma variável. Se tivermos duas funções integráveis sobre uma região retangular R, acontece que a função soma vai ser integrável e a integral dupla da função soma vai ser a soma das integrais. Se tivermos uma constante, a função c por f vai ser integrável em R e a integral dupla da constante pela função vai ser a constante pela integral dupla da função. Se tivermos que a função f for maior ou igual que a função g, então acontece que a integral dupla mantém as desigualdades. Tá? E depois, por exemplo, se tivermos essa região R e dividimos essa região R em duas regiões retangulares, R1 e R2, essas regiões retangulares não têm ponto em comum, exceto nos pontos da sua fronteira, que seria aqui, né? Os pontos em comum estão somente aqui nessa linha, nesse segmento. Então, nessas condições, acontece que a integral dupla da função sobre R, podemos dividir essa integral dupla, né? Como integral dupla da função sobre f sobre a região R1 mais a integral dupla da função f sobre a região R2. E para finalizar, temos esse conceito de valor médio de uma função de duas variáveis numa região retangular. Tá? É definido como o valor médio dessa função nessa região retangular como a integral dupla da função sobre a região retangular R dividido pela área da região retangular. Tá? Ou seja, esse valor médio pode ser usado da seguinte maneira: se a gente supõe que nossa função for maior ou igual que zero, bem, obviamente temos essa equação, certo? Que decorre dessa definição, mas quando a função é maior ou igual que zero, temos que essa integral dupla, sabemos que representa o volume de um sólido, né? Determinado pelo gráfico da função f. Então, acontece que o volume desse sólido, seu valor vai ser igual ao volume do sólido, que vai ser uma caixa com base precisamente em nossa região retangular e altura, o valor médio da função f. Tá? Então tem essa interpretação para o valor médio. Muito bem, pessoal. Então a gente vai parar aqui e nos encontramos na próxima aula.